Olá, meus amigos e minhas amigas apostadores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Betex. Meu nome é Augusto Coelho, eu estou aqui com meu amigo Paulo Barreto para a gente falar de mais uma aula bacana para vocês neste módulo de precificação. Vamos lá, Paulo? Vamos nessa. Hoje a gente vai falar do famigerado mais EV, né? Então, como calcular o mais EV? Joga na tela aí, Augusto. Pessoal, primeiro a gente vai começar com o conceito de tique, né? Tem tantos tiques de desajuste, né? 2 tiques para cima, 10 tiques para baixo, são frases comuns que a gente vê aí no mundo das apostas esportivas. Bom, o termo tique ele vem do mercado financeiro, né? E ele é conhecido como uma unidade mínima de negociação, ou seja, um mínimo em unidades que os preços podem oscilar para cima ou podem oscilar para baixo. Então, quando você está no mercado financeiro, né? Você trata a todo momento ali de preço. Existem essas oscilações no preço das ações, por exemplo, nos preços dos fundos multimercado, no preço do ouro, enfim. Então, TICs aí são as unidades mínimas de oscilação dentro do mercado, que é o mesmo conceito das apostas esportivas, né? Então, TIC é uma unidade de variação de odd, ou seja, se as odds estiver a 1,70 e descer para 1,64, significa que desceu 6 TICs, tá bom? Então, portanto, nas apostas esportivas, o TIC ele vale a 0,01, ou seja, é 1/100º do número decimal, né? Então, o primeiro número depois da vírgula, ou no caso aqui depois do ponto, né? A gente está usando ponto em vez de vírgula, né? É a casa decimal. O segundo algarismo depois da vírgula é a casa do centésimo, centesimal, tá bom? Então, essa variação aí é de 0,01 e a cada 0,01 é um TIC. Então, de 1,70 para 1,64, a gente tem uma variação aí de 6 ticks, beleza? Então vamos lá, né? Onde tem mais EV? Então vamos com um exemplo prático, né? A gente pegou um jogo aqui, Bologna Internacional, jogo válido pelo campeonato italiano, e coincidentemente esse jogo foi adiado, né? Ele não ocorreu nessa data aí que está aparecendo, dia 6/1. Mas mesmo assim a gente fez uma precificação desse jogo do mercado, né, do 1x2. Então a gente tem ali, no jogo, a casa de aposta oferece 6,499 para a vitória do mandante, para a vitória do Bologna, 4,532 para o empate e 1,568 para a vitória da Internacional. A maioria das casas de aposta apresentam as odds ali com 2 casas decimais. A Panther Place, que é a que a gente está utilizando aí, ela apresenta com 3 casas decimais, tá bom? Lembrando que o TIC vai ser em relação à segunda casa decimal. Vamos para a nossa precificação, né? Na nossa precificação, a gente calculou que a probabilidade de vitória do mandante, ou seja, do Bologna, era de 12%. Transformando isso em odd, né? Usando aquela formulazinha que vocês já viram em 2 aulas aqui anteriores, a gente chega na odd, né, de 8,33. O empate, 22%. E aí, transformando em odd, a gente chega em 4,545. E 66% de chance de vitória da Internacional de Milão. Então, 66% transformado em odd dá 1,515. Bom, então vamos lá. Onde é que tem valor diante desse cenário que a gente está mostrando, né? Vamos analisar primeiro o caso da vitória do Bologna. Quando a gente pega, né, a odds oferecida pela casa menos a odds justas, a gente vai chegar nesse valor de menos 1,834, tá bom? 834. O que é que significa isso? Significa que a sua odd justa ela é maior do que a odd oferecida pela casa. Então, esse valor vai dar negativo. Quando esse valor dá negativo, significa que não tem mais EV. Você tem 183,4 ticks de desvantagem em relação à casa. Ou seja, essa não seria uma aposta com mais EV, utilizando, né, a precificação que a gente fez aqui. Vamos para o empate. No empate, a gente tem a odd justa, aliás, a odd da casa menos a odd justa. Percebam que elas são bem próximas, né? Uma é 4,535, a outra é 4,545. Isso dá 0,01, né? Ou seja, exatamente um tique de desvantagem. Ou seja, uma odd justa, né? Se você tem 2 tiques para cima, 2 tiques para baixo, isso não caracteriza um mais EV acentuado ou um menos EV acentuado. A gente coloca aí
que a gente está em igualdade de condições, seria uma aposta na odd justa, e aí não seria vantagem nem desvantagem você apostar. Na minha visão, né, apostar em odds justas não é uma boa vantagem, porque a gente quer apostar em odds desajustadas. Então vamos para o terceiro caso, que é apostar na vitória da Inter de Milão. Então, pegando a Inter de Milão, né, odds da casa 1,568 menos 1,515, que é a odd justa que a gente encontrou. A gente chega no 0,053, ou seja, 5,3 ticks de vantagem. Ou seja, aí sim está o desajuste, aí sim está o mais EV. Mas aí vem uma dúvida, né? A partir de quantos ticks eu aposto? Muita gente já pensou sobre isso, né? A partir de 3 ticks, 10 ticks, 15 ticks, enfim. É uma decisão que cada apostador tem que tomar. E a gente vai mostrar aqui dentro dessa aula, né, que você tem os ticks de vantagem ou desvantagem em relação à casa, mas você também tem a porcentagem de vantagem ou desvantagem em relação à casa, ou seja, a quantidade de mais EV. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai procurar e faz uma pergunta aqui para vocês, que é onde tem mais EV? Então, coloca aí. A gente pegou 2 jogos aqui, um do Campeonato Espanhol, um do Campeonato Inglês, jogos que aconteceram em datas diferentes, né? Raio Vallecano versus Betis e Wolves versus Southampton. A gente vai analisar o mercado de BTTS, tá bom? Dessa vez, utilizando também ferramentas que fazem parte aqui do nosso curso. Então, vamos lá. Raio versus Betis. BTTS, sim, né? Uma probabilidade de 62,50%, ou seja, uma odd justa de 1,6. Quando a gente analisa Wolves versus The Saints, né, que é o apelido aí do Southampton, a gente analisou e encontrou aí uma probabilidade de 54,05%, ou seja, uma odd justa de 1,85. Antes de continuar, quero dar uma paradinha aqui e falar com vocês. Quando a gente olha para os ticks, né, o que a gente vê? A gente vê que de 1,70 para 1,60, o que a gente tem? A gente tem 10 ticks de vantagem. 10 ticks de vantagem. No jogo do campeonato inglês, você pega de 1,95 para 1,85, a gente também tem 10 ticks de vantagem, ou seja, a gente encontrou aí 10 ticks de diferença nos 2 jogos. E aí cabe a pergunta, os 2 jogos com 10 ticks de vantagem, tem mais EV igual ou tem mais EV diferente? E é essa pergunta que a gente vai responder a partir de agora. Bom, essa formulazinha é a fórmula de cálculo de mais EV em termos de porcentagem. Então, mais EV é igual a odds, beleza, da casa, dividido pela odds justa, ou seja, a odds que você encontrou, menos 1 vezes 100. Esse 100 é para poder transformar em porcentagem, tá bom? O valor que você vai encontrar, porque você vai encontrar um número decimal. Quando você pega um número decimal e multiplica por 100, você transforma ele em uma porcentagem. Vamos para o primeiro exemplo, o caso do jogo do Raio Vallecano contra o Betis. Então, 1,70, que era a odd da casa, dividido por 1,60, que é a odd justa, menos 1 vezes 100. Fazendo as contas dentro do parênteses, depois multiplicando por 100, a gente chega aqui, você tem 6,25% de vantagem em relação à casa. Então, essa é a quantidade de mais EV que você tem nessa aposta. Vamos para o nosso segundo jogo. No nosso segundo jogo, a gente tem 1,95 dividido por 1,85 menos 1 vezes 100. Fazendo essas continhas aí, a gente chega no resultado de 5,4% de vantagem sobre a casa. Então, veja, o número de ticks era igual, no entanto, a porcentagem de mais EV é diferente. E onde é que tem mais valor? Tem mais valor no jogo do Campeonato Espanhol. Por que isso, Paulo? É uma pergunta que você deve estar me fazendo agora. Porque é o seguinte, quando você tem odds menores e você compra desajustes em odds menores, a quantidade de mais EV vai ser maior em relação aos ticks, porque a gente está trabalhando com porcentagem. Então, há uma diminuição de intervalo, né, de números entre a porcentagem do mais EV para odds mais altas e do mais EV para odds mais baixas. Então, a mesma quantidade de ticks sempre vai ter mais EV nas odds mais baixas, porque são
eventos com maior probabilidade de acontecer, como a gente já falou em aulas anteriores e a gente vai estar citando aqui a todo momento, né? É inversamente proporcional, como eu sempre digo. Então, quanto menor a odd, é porque aquele evento tem mais chance de ocorrência. Então, quando você acha 10 ticks de vantagem numa odd 4, né, a porcentagem vai ser muito menor do que esses 5,4 que você achou aí numa odd perto de 1,90, que vai ser ainda menor do que uma odd aí de 1,70, tá bom? Então, sempre que você achar vantagem em odds menores, a chance da porcentagem de ser maior, ela é muito grande. Então, trabalhe sempre com a porcentagem de mais EV, porque é uma medida muito mais clara, uma medida muito mais objetiva e uma medida muito mais eficiente do que a quantidade de ticks. A quantidade de ticks, às vezes, pode te enganar na hora de achar mais EV. Agora a gente vai para o Excel, né? O Augusto vai trazer aqui para vocês, né? Para a gente não fazer na raça, a gente sempre mostra aqui na aula, né? Toda a teoria por trás e no final, né? Esse é o nosso objetivo do curso, facilitar o teu trabalho. Então a gente vai te trazer uma ferramenta aí de cálculo de mais EV. Então, Paulo, muito bem, muito boa explicação, é isso mesmo, né? A gente ensina a fazer o cálculo e depois dá a ferramenta para automatizar e facilitar aqui, né, para vocês, alunos que estão vendo essa aula. Vamos aqui fazer um exemplo, né, de como essa ferramenta funciona. Essa ferramenta aqui você vai preencher as odds da casa, nesse campo em branco, eu deixei 3 campos aqui para você poder utilizar, e você vai preencher a odds justa, né, aquela que você encontrou com a sua precificação, também nos campos em branco. E aqui do lado, você vai ter automaticamente o resultado, né, do mais EV em porcentagem e da diferença de ticks entre elas. Então, vamos inserir aqui o que a gente viu no exemplo aqui, ó, do jogo do Bolonha e Internacional, né, que foi 6,499. Se eu esquecer que o Paulo me ajuda aqui, 8,33, né? O outro jogo era 4,545, que é a odd justa, né? E 4,535, né? Que era isso. Um tick de diferença, era isso mesmo, né, Paulo? Exatamente. E no Internacional era 1,568 e 1,515. Isso, 5,3. Você se lembra que o Paulo mostrou lá no exemplo, né? A gente pega um menos o outro e tem a quantidade de ticks. E aqui você já está vendo ao mesmo tempo a porcentagem de mais EV. Então você já vai poder ter tanto em tick como em mais EV. E em vermelho, obviamente, né, quando a gente tem um menos EV, quando a casa não está pagando mais do que a nossa odds justa. E o contrário vai ficar em verde quando tem mais EV, quando a casa está pagando mais que a nossa odd justa. Bacana? Vamos aqui para mais um exemplo, só para vocês verem como é que ele utiliza. O outro exemplo que o Paulo deu, 1,70, né, e 1,60. Nós temos a diferença de 10 ticks e o mais EV de 6,25. Né? O outro exemplo, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, 1,95 e 1,85, que é o outro jogo do BTPS, o jogo do Wolves, né? 5,41% de mais EV, também em 10 ticks. E essa ferramenta você vai poder usar, praticar ela, está iniciando, está tendo mais dificuldade, então joga suas odds aqui, compara, até você pegar a manha. Depois você pode pegar, a gente já deu a fórmula na aula, o Paulo ensinou direitinho, então você pode pegar, jogar na sua planilha, como você preferir. Mas nosso objetivo é dar uma ferramenta para você usar de forma mais rápida, né, prática, e está na sua mão ali, para você não ter dúvida nenhuma. Beleza, pessoal? Valeu, turma. Boa aula. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários, nos buscas aí nas redes sociais também. E é isso. Vamos para cima, vamos utilizar as ferramentas. E agora a gente chegou no filé mignon, né? Precificação, tudo que a galera gosta. Até a próxima aula, com certeza, vai trazer mais conhecimento aí para toda a comunidade que está presente aqui dentro desse curso. Valeu.